noite a todos. Sejam bem-vindos ao dia de paz da Sociedade Espírita Beneficente Casa do Caminho de Tambaú. Hoje é a live de número 257, do dia 9 de julho de 2025. Hoje o Estado de São Paulo celebra a Revolução Constitucionalista de 1932. Por isso que é o feriado só no Estado de São Paulo. Os sorteios dos livros e de uma pintura mediúnica já foram sorteados aos presentes aqui na casa. O livro de hoje é O Médico Jesus, de José Carlos. O tema é temperança. Temperança é uma moderação. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer no nosso dia a dia, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são as consequências dos excessos que fazemos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim, em tudo aquilo que a gente faz de excesso é prejudicial, faz mal a todos e também ao nosso próximo, que convive conosco. E José Carlos de Luca nos diz o seguinte: Jesus prescreveu o remédio da vigilância para nossas dificuldades. Vigiar é observar-se com atenção. Fiquemos atentos para os reais motivos que nos fazem descer as escadas do desequilíbrio. Todo mal é desequilíbrio nosso. O que nos leva a comer exageradamente? O que nos faz beber além da conta? O que nos impulsiona a falar mal do próximo? O que nos faz perder o humor? O que leva ao pessimismo? O que nos faz ficar revoltados contra tudo e contra todos? A vigilância, que é a moderação, é o trabalho nosso de nos levarmos dos excessos de erros, de orgulho, de julgamento, de reclamações. A gente possa analisar e diminuir isso, de preferência eliminar. Como é muito difícil, a gente está em provas e expiações, a gente ainda tem essas dificuldades. Geralmente, caímos em tais situações sem notar os gatilhos que as disparam. Da onde que vem isso? Qual é o gatilho para a gente beber mais, falar mal dos outros, os excessos? A gente não repara. Observá-los atentamente representará o primeiro e fundamental passo em favor da nossa cura, da nossa mudança, da nossa saúde. Vigiar para não cair em tentação, ensinou Jesus. Vigiar para evitarmos os excessos de toda ordem, pois são eles que levam a saúde para a UTI. Olha onde estão os problemas nossos, e aí a gente tem que ir para a UTI. E a gente não gosta da UTI, a gente foge dela. Mas está fácil, é só a gente vigiar, é só a gente melhorar a nossa maneira de ser. As leis morais, o amor, a paciência, a tranquilidade, essa moderação. A saúde perde temperança. Tudo nos é permitido, desde que tenhamos moderação. Vamos nos olhar com mais amor e verificar onde estamos nos descontrolando. O carro da nossa vida, ele vai bater no do cemitério mais próximo. Entra o Evangelho que nos diz permitindo abrandar as nossas provas. A gente tem essas dificuldades, ou de se alimentar demais, ou de falar mal dos outros. Dá para a gente melhorar isso? Dá. Então, vamos batalhar para isso. Essa é a missão nossa, do nosso crescimento. A miúde, não abandonamos comportamentos nocivos,
mesmo ciente deles. Porque, de certa forma, eles nos dão algum tipo de prazer. Ou seja, esses erros, o beber demais, o falar, ele se torna até prazeroso, infelizmente. E aí a gente não consegue fazer essa mudança, a gente não consegue enxergar isso. Daí porque preferimos ficar com o prazer de agora, em detrimento de um sofrimento futuro. A gente faz o mal agora e depois. É preciso muita atenção com esse mecanismo perigoso. A vigilância, nos ajuda, o conhecimento, nos ajuda a inverter esse raciocínio para identificarmos, desde agora, o sofrimento que nossos hábitos nocivos já estão produzindo. O que fazemos hoje é a nossa árvore que plantamos, e depois nós teremos que colher os frutos. Quando percebemos que a árvore que a gente está plantando, cuidando, ela vai se adoecendo, nós podemos mudar. Como? Regar, adubar. Esse regar, adubar é o auxílio, é o amor com o nosso próximo. E muito cuidado, muita paz, muita tranquilidade. Aí a gente consegue mudar essa árvore que nós estamos trabalhando com ela, que é a nossa vida, para que depois a gente não tenha que pagar, como muitas vezes essas reclamações. Ou nós, por exemplo, vamos querer experimentar todas as doenças causadas pelo cigarro para saber dos prejuízos que o fumo acarreta? Tudo é permitido, desde que sabermos usar com cuidado, respeito e ter a sabedoria. O Evangelho de hoje, vamos para ele. É o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item é provas voluntárias e verdadeiro cilício. O cilício é uma penitência, é subir de joelhos, é a gente bater no nosso corpo, quer dizer, a gente fere o nosso corpo. Isso é o cilício. Quem vai nos dar essas informações é um anjo da guarda. Ele nos disse em Paris, 1863: perguntai se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? Essa é uma pergunta. Está afogando? É permitido ele batalhar, ele lutar para se salvar? E a quem espetou-se no espinho, de retirá-lo? Ao que está doente, de chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência nossa, assim como a paciência e a resignação é aceitar as coisas como são. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Então, tudo é possível, desde que a gente queira, a gente batalha, a gente estuda, a gente tenha essa vontade. E não dizer assim, eu nasci assim mesmo, então deixa do jeito que tá bom. Não, nós podemos vencer e muito, e crescer, e sermos até exemplos. Mérito consiste em suportar sem murmurações as consequências dos males, que não se podem evitar. Esses males, nós estamos pagando eles, porque fizemos em outras vidas. Então eles vão existir? Vão. Mas vamos trabalhar com amor, com coragem, para eliminar eles. Essa é uma vitória. É para isso que a gente vem. A gente está no planeta agora, como educação, aprendizado. E aí temos essas dificuldades que são, às vezes, o hospital, Às vezes, tantas dificuldades são as prisões. Então vamos trabalhar e merecer isso. Vamos perseverar na luta, em não se desesperar quando não se sai bem. Não saiu bem? Não tem problema, vamos caminhar. Nós temos as ajudas. Por isso que estamos na escola, A escola é para aprender. E nunca em deixar as coisas correrem, que seria antes preguiça, mas preguiça de virtude. Essa questão nos conduz naturalmente a outra. Desde que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos,
Há méritos em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? Há méritos nisso? A resposta é: a isso responderei muito claramente. Sim, é um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata da caridade pelo sacrifício. Não quando ele só tem por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Há uma grande distinção a fazer. Quanto a vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Não aumenteis a carga, já por vezes bem pesada. Aceitai-as sem queixas e com fé. Eis tudo o que Ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir vossa missão de trabalho aqui na terra. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo, é infringir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo. Deus sempre nos ajuda no nosso corpo. É a saúde, é o alimento. A gente não deve bater, flagelar, está trabalhando errado ali, está fazendo exercício com a coluna errada, não, vou continuar, machuca. Aí as provas que a gente tem que passar, a gente não vai conseguir. Por quê? Porque ficamos doentes, porque fizemos errado. Então, Deus, Jesus não quer que a gente macere o nosso corpo, não. Quer que a gente trabalhe o nosso espírito. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Olha o suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as suas punições, pelas consequências inevitáveis. Bem outra é a questão dos sofrimentos que uma pessoa se impõe para aliviar o próximo. Nós passamos às vezes pela dificuldade, mas porque estamos ajudando o outro. Por exemplo, temos a brusa, mas temos que ajudar o outro que está passando muito mais frio. Então isso é mérito. Isso a gente está fazendo com uma boa intenção. É isso que Jesus, Deus, nos quer. Se suportardes o frio e a fome para agasalhar e alimentar aquele que necessita, e vosso corpo sofrer com isso, eis um sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos toucadores perfumados para levar consolações aos aposentados, aos aposentos infectos, que sujais vossas mãos delicadas, curando chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que aplicais a vossa saúde na prática das boas obras, tendes nisso o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração. Vós não adormecestes no seio das voluptuosidades enlanguecedoras da fortuna, mas vós transformastes nos anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, pois que fugis da luta e desertais do combate? Se quiserdes um cilício, aplicai-o à vossa alma e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos queixardes. Machucai vosso amor próprio. Insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis aí o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Então Deus vê em nós o interior, a nossa intenção. Não é o exterior, mas o que eu estou fazendo de bom?
a minha vontade. Isso é um mérito. Fazer para aparecer, não é isso que Deus quer. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. O Evangelho de hoje, provas voluntárias, o verdadeiro silício. O Evangelho de Jesus, que Jesus traz para nós, é mais que um livro. São ensinamentos para que a gente possa colocar na nossa vida, no nosso dia a dia. O Evangelho de Jesus é sempre atual. Se você ler todo dia um trechinho e está ali analisando, você vai ver que cabe para a nossa vida. Quando fala aqui, provas voluntárias. O que são as provas voluntárias? Cada um de nós, antes de nascer, de reencarnar, a gente faz um planejamento, que se fala planejamento reencarnatório. A gente vai lá, vamos falar assim, numa salinha, conversa com o mentor, com o protetor, e faz uma reunião com o pai, com a mãe que vai receber a gente, para saber se eles estão aptos a poder nos orientar, para que a gente possa conseguir cumprir com as nossas tarefas, com a nossa missão ou provas na Terra, Também a gente faz planejamento com a pessoa que a gente escolheu para caminhar, na Terra, para se casar, os filhos. Aí fala assim, e quem não quer filhos? E quem não quer casar? A mesma coisa, porque também vai evoluir, também vai aprender, não é necessário, Cada um tem o que necessita para a sua evolução. E às vezes ser mãe, ser pai, não precisa ter filhos nossos. A gente às vezes é mãe e pai de pessoas que a gente ama, Então, essas são as provas que a gente faz lá o planejamento. E essa verdadeiro silício, o que é isso? Tem o sofrer bem, o bom sofrer e o mal sofrer. Tem a boa felicidade e a mal felicidade. O que significa isso? Bom, a boa felicidade é quando a gente é feliz fazendo os outros felizes. Quando a gente cumpre com a nossa obrigação. Quando a gente vem aqui na Terra, em vez de cumprir com aquilo que a gente planejou, a gente às vezes faz mais dívidas. Aí não é bom. Mas quando a gente cumpre, aí a gente está fazendo tudo o que a gente planejou lá no mundo espiritual. E o bom, a felicidade é isso, é cumprir, é ser feliz vendo as pessoas que a gente ama felizes também. E quando a felicidade não é boa, é aquela que a gente passa por cima dos outros por conta do nosso interesse. Quantas vezes a gente faz isso? Eu quero e pronto. Não é assim. A gente pode ir até um certo ponto. Quando a gente invade a privacidade, a felicidade do outro, já não é legal. A gente tem que sempre procurar ter esse equilíbrio emocional, E o bom sofrimento. Sofrer, parece que sofrer nunca é bom, Mas tem o bom sofrimento. O sofrimento que você passa a noite acordada cuidando de um filho, de um companheiro, de um amigo. É um sofrimento que tem um propósito, Quando você vai e pratica uma caridade, conversa com uma pessoa que precisa de ajuda, leva alguma coisa que ela necessita. É um sofrimento, mas é um bom sofrimento, E aquele sofrimento que não é bom? É aquele que a gente olha só para os nossos interesses. O nosso orgulho, a nossa ambição. Já não é um sofrimento bem ruim, quando a gente só olha para a gente mesmo. Eu estava ali olhando a parábola
do bom samaritano, que cabe aqui também. O bom samaritano, o filho pródigo. O filho pródigo. Deus, Ele dá para a gente uma oportunidade de vir para a terra. Nós somos o filho pródigo, que está vindo para a terra. E a gente fala assim, ó, Deus vai dar a herança. E o que seria a herança? A oportunidade da reencarnação, a família que a gente vai nascer, o trabalho. Essa é a herança. A gente fala, ó, pode deixar que eu vou dar conta. Eu sou capaz. Chega aqui, a gente passa pelo véu do esquecimento. Eu quero curtir, né? Que a vida aqui acaba, eu vou aproveitar ao máximo. E não faz nada do que a gente combinou. E aí a gente volta para o mundo espiritual como um filho pródigo. E aí, vamos falar assim, o nosso mentor, o nosso protetor, nem Deus, acolhe a gente de braços abertos, né? Vem e fala, filho, acalma seu coração. Você errou, mas você vai ter uma nova oportunidade. E a gente arrependido, né? Você vai ficar aqui, você vai se preparar e vai voltar. Nós vamos chamar e vamos cuidar de você, o filho pródigo, que teve a oportunidade e jogou fora. E o filho invejoso, que é o irmão, o nosso irmão, que fala assim para o mentor, escuta, eu fiz tudo certinho. Chego aqui e não tenho todo esse acolhimento. É o filho invejoso, em vez de ficar feliz, né, que o irmão reconheceu os erros, não, né? Então a gente tem que ver que filho a gente é, aonde a gente está cabendo, né? E não ser nem o pródigo e nem o invejoso. Cumprir a lição, porque a vida passa muito rápido, né? Aqui na Terra. E 100 anos, que é 100 anos? 80, 60, perante uma eternidade, o espírito é imortal, né? Até estava pensando, quando a gente passou no início pelo Covid, quantos de nós ficamos com medo? Eu fiquei trancada dentro de casa, orando, não sabia o que ia acontecer. Aí falou assim, olha, isso tudo vai mudar. Todo mundo, a humanidade, todo mundo vai ficar mais espiritualizado. Não ficou. Parece que depois veio a guerra, parece que a gente piorou, né? Ficamos mais materialistas. Então, as dores, não é que Deus manda para nos punir, somos nós mesmos que às vezes a provocamos. Já quer dizer que o espírita pensa assim, ele só vem para reparar a dívida? O que é isso? Não, a gente vem para colher o que a gente plantou. A semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória, né? E às vezes a gente faz coisas erradas, não é nem na vida passada, é nessa. E quando a gente tem a consciência despertada, a gente consegue reparar nessa mesmo. Aí é bom. E é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que a gente fique se martirizando, se culpando, né? Aquele silício de sofrimento, se martirizando. Pai, se o Senhor me ajudar a eu sarar dessa doença, eu arrumar um emprego, eu conseguir passar no vestibular, né? Eu vou caminhar daqui, vamos supor assim, andar muito, né? De uma cidade para outra, promessa. Deus quer isso, gente? A gente faz Deus tão pequenininho, né? Deus não quer isso. Deus quer uma mudança interior da nossa parte. Olha, eu não vou comer isso, vou ficar em jejum, vou passar fome, mas eu vou. Deus não quer isso, gente. Deus quer que a gente mude o nosso comportamento. É difícil mudar comportamento. É mais fácil andar, é mais fácil ficar sem comer, né? Mas vigiar os nossos vícios, nosso orgulho, doar o nosso tempo, o nosso amor, fica difícil. Mas a gente tem que entender que Deus é um ser superior, muito inteligente. Ele nos criou. E Ele ajuda sim, se a gente pedir com amor, com fé, e que a gente tenha o merecimento, se a gente tiver essa reforma, essa mudança interior em nós. Deus está sempre pronto, como esse, vamos dizer assim,
Quando a gente chega lá no mundo espiritual, o filho pródigo, ele está sempre pronto para nos dar novas oportunidades. Mas por que não agora? Por que deixar para fazer tudo errado e achar que a vida é uma curtição, né? Olha o que a gente está fazendo com a nossa vida, o que os nossos filhos estão fazendo. Muitas vezes a gente não coloca limite na nossa casa. Então a gente tem sim que fazer o nosso melhor hoje, agora. Que é só assim que a gente vai cumprir o nosso planejamento que a gente fez no mundo espiritual e a gente não vai se martirizar, né, com um sofrimento, um falso sofrimento. Vamos sofrer de verdade, vamos sofrer com propósito, né, sofrer em benefício do outro, né, ajudando o nosso irmão que precisa. É esse o sofrimento que agrada a Deus. Vamos fazer a prece? Hoje sou eu que vou fazer a prece, gente. Então vamos assim, ó, quem está em casa, coloca um copinho de água para fluidificar, né? Vamos fazer um relaxamento. A gente fecha os olhos, solta as pernas, os braços, os ombros, tranquiliza o coração, eleva a alma, trazendo Jesus pertinho da gente para conversar com Ele, mentalizando o rosto amigo de Jesus. Vamos encher o peito de ar por 3 vezes e soltar lentamente. Mestre Jesus, eu quero te agradecer por todas as oportunidades de aprendizado, pelo seu evangelho de amor, de ensinamento. Que cada um de nós possa colocar cada ensinamento em nossa vida, em nossas atitudes. Muita gratidão, Jesus. Eu peço, Senhor, que o Senhor permita que os seus anjos, os seus espíritos de luz, nos auxiliem aqui na terra, que possa estar indo em cada lar, fluidificando as águas, levando a paz, a saúde, a compreensão, uma consciência despertada para cada um do seu próprio eu, para que a gente possa, Senhor, ainda nessa encarnação, nos despertar para quando a gente sair daqui, Jesus, a gente poder olhar para trás e falar: valeu a pena, Jesus, valeu muito a pena. Muito obrigada, Senhor, por tudo e por todos. Se eu tenho um pedido para te fazer, Jesus, nesse dia, é esse. Muito obrigada. E abençoe a cada irmão que aqui se encontra, os seus familiares e aqueles que se encontram em seus lares. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos na tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Obrigada a todos vocês.